Olá, olá! Quero te convidar para continuarmos falando sobre a importância de mapeamento de perfis comportamentais através de ferramentas fidedignas, assertivas, que têm uma grande validade no mercado e principalmente na população brasileira, que dá norte, diretriz e um guia realmente importante para as tomadas de decisões sobre as práticas de gestão de pessoas. Eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo e vem comigo nesse vídeo. Muitas ferramentas no mercado hoje têm bases importantes relacionadas ao que já foi estudado e quais metodologias já foram desenvolvidas para que a gente torne algo tão subjetivo do ser humano em algo mais tangível, objetivo e mensurável. Eu já falei aqui em algum vídeo no nosso canal, então confere aí nossas playlists a respeito desse histórico. E eu finalizei dizendo da importância da metodologia DISC sobre William Marston e seus estudos sobre os comportamentos observáveis, previsíveis das pessoas, onde a gente consegue detectar 4 grandes perfis, onde existem fatores que determinam a maneira como as pessoas vão se comunicar, vão se relacionar, vão tomar decisões, resolver problemas e assim por diante, fazendo com que quando a gente observa aquela pessoa, eu consigo identificar esses sinalizadores em que eu possa determinar o seu perfil. Isso a gente faz, na verdade, naturalmente, é algo que acontece, o ser humano, ele observa uns aos outros todo o tempo, todos os dias. E o que uma ferramenta de mapeamento comportamental faz? Justamente tangibiliza, escreve, organiza essas ideias, não só com aquilo que a gente observa, mas com aquilo que é padrão, aquilo que a gente espera, que é uma tendência, de acordo com todos esses estudos que já existem no mercado. E eu quero falar para vocês que o DISC, o William Marston, ele traz esse entendimento dessas 4 determinações, desses 4 fatores, e que ele é bem importante de ser compreendido, porque assim a gente consegue aplicar não só a nossa ferramenta, que ali tem um monte de coisa descrita, como a gente consegue fazer análises mais profundas em cima desse resultado. Então eu quero que tu saia desse vídeo compreendendo claramente quais são esses 4 fatores, quais são as suas características de maneira muito rápida para a gente continuar aprofundando aqui o nosso entendimento e a nossa compreensão sobre este tema. Quando a gente fala de 4 grandes fatores, a gente está falando da dominância, que está relacionado às pessoas que lidam com problemas e desafios. Quando a gente fala de influência, estamos falando de comportamentos relativos a pessoas que falam da influência e da maneira de se comunicar uns com os outros. Quando eu falo de estabilidade, estou falando de um perfil relacionado e relativo a pessoas que lidam com mudanças, com ritmo e previsibilidade. E quando eu falo, então, de conformidade, né? Essa pessoa conforme são comportamentos relativos a pessoas da maneira como elas lidam com normas, procedimentos, técnicas e detalhes. Então, quando a gente começa a analisar isso das pessoas, por exemplo, a gente vai ver como que a Ali lida com problemas e desafios, como a Ali lida na forma como ela influencia e se conecta com as pessoas, como que ela trabalha em termos de mudança, de ritmo e como que ela lida com procedimentos e regras. Quando a gente começa a olhar e observar isso da pessoa, a gente começa a caracterizá-las. E a partir então de uma grande inteligência desse mapeamento, através de uma ferramenta bacana de se utilizar, a gente vai ter percentuais distribuídos nesses 4 grandes fatores, que fazem com que eu tenha mais determinantes de um fator maior do que outros. E isso determina o meu perfil comportamental. Então, de novo, a gente não consegue dizer aqui o que é melhor e pior,
o que é certo e errado, o que é esperado ou não de perfis comportamentais. Porque o mapeamento através de uma ferramenta, ele vai só me caracterizar, ele vai me descrever aquilo que a gente já percebe da pessoa. Então a gente não pode fazer esse juízo de valor, e sim uma compreensão dos talentos, competências, facilidades, esforços, indicadores que me trazem o quanto aquela pessoa está se percebendo e se comportando a partir daquele ambiente também que ela está inserida. Então, o mágico desse processo é a gente fazer essa análise a partir dessa compreensão. Quando a gente fala de pessoas mais relacionadas, mais voltadas para perfis de dominância e de influência, a gente fala de estilos mais ativos, extrovertidos. E quando a gente fala de perfis relacionados à conformidade e à estabilidade, né, a forma previsível, né, de se fazer as coisas, de se buscar, a gente está falando de um perfil mais receptivo. Quando estamos falando de perfis mais influentes e estáveis, a gente também se relaciona à orientação para os relacionamentos, para as pessoas, para os vínculos. E quando a gente está falando de perfis mais dominantes e conformes, a gente consegue já classificar essas pessoas orientadas mais para resultado, para a tarefa, para a entrega. Então, quando a gente tem essa grande matriz, a gente consegue fazer essas compreensões e dispersões a respeito dos comportamentos esperados de maneira observável. A partir desse vídeo, eu quero que você se aprofunde em cada um desses perfis, e a ideia aqui é que a gente traga a relação de cada perfil de uma maneira mais elaborada, mais aprofundada, trazendo mais detalhes a respeito de cada comportamento desses e como a gente vê isso. Como eu falei antes, a metodologia diz que é amplamente utilizada pelo mundo todo, porém, essa foi implantada pela Solids, da qual a Estalo hoje é partner, e que intitulou Profiler como a nova ferramenta de mapeamento comportamental, exclusivamente pelo idioma, suas especificidades e todas as parametrizações para a população brasileira. E dentro desse mapeamento do Profiler, a gente vai ter nomenclaturas um pouquinho diferentes, mas que trazem essa grande compreensão da matriz de Marston, que é da metodologia DISC. Então, dentro dos processos do Profiler, a gente vai ter a dominância como perfil comportamental chamada de executor, a influência chamamos de comunicador, a estabilidade chamamos de planejador e a conformidade a gente chama o perfil de analista. E é a partir destas compreensões, com essa nomenclatura, que a gente tem o mapeamento utilizado aqui na Estalo Ferramentas e que a gente vai aprofundar cada um deles para a gente compreender claramente como é que isso aparece nas pessoas, em maior e em menor grau, fatores de motivação, de afastamento e assim por diante. Então permanece aqui com a gente no nosso canal, nos segue lá nas redes do Estalo Ferramentas, que a gente sempre está criando muito conteúdo. Me conta aqui se tu gostou de saber sobre isso e se tu tem dúvidas para a gente responder por aqui. E ficamos aí para uma próxima para a gente aprofundar esse conhecimento.